Gente, aconteceu uma pequena calamidade. Eu estava fazendo o vídeo e aí apareceu uma chamada. E aí eu fui ver e aí eu perdi o vídeo todo. Mas é bom que agora eu faço uma versão resumida. Tudo bem com vocês que fizeram concurso? Eu fiquei muito feliz em ver que o tema da redação para técnico foi basicamente o mesmo de analista administrativo de 2013. Então, quem estudou aí pelas provas antigas se deu bem. Vamos ver, o resultado sai dia 27, né? Vamos ver. Eu não tô aqui hoje para falar de concurso, eu tô aqui para falar de Bíblia. Eu conheci um canal no YouTube que eu gostei bastante, da Anastácia Grace. Eu vou botar o link aí se alguém se interessar. Ela fez um estudo do livro de Eclesiastes num formato que me deixou muito interessada. E como eu tô com vontade de seguir um plano de leitura bíblica de um ano, né, de ler a Bíblia inteira em um ano, eu achei legal a ideia de usar mais ou menos a forma como ela fez o estudo aplicado à leitura da Bíblia toda. Se ninguém se interessar em ver, eu sei que o meu papito sempre assiste meus vídeos, então se ele assistir já tá valendo demais. Olha só, eu vou botar também o link. Isso aqui é um plano de leitura de toda a Bíblia em um ano. Quem me falou desse plano de leitura foi o pastor John Piper. Não falou pra mim, né, gente? Falou assim num aplicativo aí de podcast. Eu fiz essa leitura há uns 3 anos, foi muito bom pra mim e eu tô a fim de fazer de novo. Eu tenho uma expectativa de que pessoas que vieram até o canal, né, interessadas em ouvir dicas de concurso, que Deus as traga com o interesse de aprender um pouco sobre a Bíblia. Não que Maria Emília, aqui que vos fala, seja alguém capacitada, assim, né, para falar de Bíblia, mas como Deus faz até a mula de Balaão falar, até as pedras clamar, né, clamarem, então vamos lá. Eu sempre, antes de ler a Bíblia, eu sempre faço uma oração, porque a Bíblia é um livro que, ao invés de ser lido, é um livro que nos lê. É uma carta do Deus do universo para as suas criaturas. E é um livro que, além de demandar entendimento e razão, demanda fé e a condução do Espírito Santo. Então, antes de ler, eu sempre peço a Deus para que conduza a minha leitura. Então, eu vou fazer uma oração. Senhor, eu peço para que o Senhor conduza pessoas. Eu tenho aqui em mente especialmente os concurseiros, que eu não imaginava que tanta gente ia se interessar pelo vídeo que eu tinha feito a princípio para meia dúzia de amigas. Eu oro para que o Senhor traga essas pessoas, algumas delas, para aprender sobre a sua palavra. O chamado da sua palavra é tão diferente do chamado do mundo. O que o seu filho nos disse aqui na terra foi: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e segue-me. A sua palavra nos ensina a descolar desse mundo. Sua palavra nos ensina a ansiar pelo que a gente não vê, desejar o que a gente ainda não tem, que é a plena comunhão com o Senhor. Esse mundo oferece tantos obstáculos para isso, mas em todas as adversidades o Senhor nos ensina, o Senhor nos conduz. Eu oro para que o Senhor conduza corações
a desejarem o que não é instintivo, o que não é da nossa natureza, assim, desejar, que é morrer para nascer de novo, que é deixar para trás, virar as costas, negar a nós mesmos para conhecer seu filho. É um milagre que só o Senhor pode fazer. Outro milagre que só o Senhor pode fazer é me usar para isso. Mas o Senhor é o Deus do impossível, então é para o Senhor que eu peço. Amém. Gente, no link desse vídeo eu vou colocar várias sugestões. Uma delas é de um livrinho chamado Ouvindo a Voz de Deus, que é um roteiro de estudo da Bíblia da Igreja Adventista. Eu acho que eles estruturaram os temas de uma maneira muito legal, muito dinâmica, sabe? O estudo é em formato de perguntas e respostas, então fica muito didático. Nesse livrinho, eles ensinam, eu aprendi com eles, né? Que a Bíblia, na verdade, não é um livro, né? Não é um livro grande como muitas pessoas julgam, né? É uma pequena biblioteca. Por quê? Porque dentro da Bíblia tem, na verdade, 66 livros escritos por 40 autores diferentes ao longo de 1.600 anos. Como o Rodrigo Silva, que é outra pessoa que eu vou botar o link aí, que é um arqueólogo poderoso, ele fala que a Bíblia é 80% história e 20% doutrina. Então, a gente aprende muito sobre, né, muito de história com a Bíblia. A primeira leitura desse roteiro, que eu também vou colocar no link, para quem quiser fazer uma leitura da Bíblia inteira, minha intenção é justamente fazer essa leitura aqui da Bíblia inteira. Botar vários vídeos. O que eu tava falando? Que tem o roteiro que eu vou colocar, da leitura da Bíblia inteira em um ano. É um roteiro que eu já segui antes, eu já li a Bíblia inteira em um ano, foi maravilhoso, eu sinto falta disso. E ao longo desse estudo, a gente acaba aprendendo, né, citando outras pessoas e tal. Eu perdi completamente o fio da meada. Não, agora eu lembrei. O primeiro livro que a gente vai ler é Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Para quem não sabe a diferença entre Antigo e Novo Testamento, Antigo é antes de Jesus, Novo Testamento é depois que Jesus nasceu, tá? Por que agora eu lembrei. O Rodrigo Silva fala que a Bíblia é 80% história, né? Muito bem. Mateus, no capítulo 1, versículos 1 a 17, traz justamente uma genealogia, que é a genealogia do nosso Senhor Jesus. Então, vocês vão ver como a Bíblia é um livro maravilhosamente organizado, sabe? Não é uma coisa escrita assim, aleatoriamente, mas de jeito nenhum. Até as gerações são blocos de 14 gerações. Deus faz tudo de maneira muito maravilhosa, sabe? Como essa menina nesse canal aí, Nastácia Grace, o nome dela, ela fez um estudo de Eclesiastes num formato que eu achei muito legal, a minha intenção é seguir mais ou menos isso. Eu não vou ler o texto todo, eu só vou dizer as partes que mais me chamam a atenção. Cada um tem uma leitura única da Bíblia, cada um tem sua maneira de se apropriar dela, né? A minha intenção é dividir com vocês o que me foi dado, porque eu não sei qual alegria é maior, se é quando a gente recebe ou se é quando a gente compartilha o que tem, né? E como diz o C.S. Lewis, que é um dos meus escritores preferidos, que por acaso é o que escreveu Crônicas de Nárnia, que por acaso eu ainda não li, ele diz que cada um de nós é um espelho único, totalmente diferente dos demais, feito para refletir a glória de Deus. Então, cada um recebe um entendimento, recebe um vislumbre da glória de Deus que é totalmente diferente. Por isso que é tão bom estar em comunhão com quem crê, porque a gente se alimenta do pão que foi dado a eles e a gente compartilha do pão que nos foi dado, tá? Então, antes de mais nada, vamos deixar as coisas claras por aqui.
Eu não sou ninguém para estar ensinando Bíblia, senão uma preciosa filha de Deus, comprada por um preço altíssimo, que é o sangue do Filho dele. Uma pessoa que recebeu a graça de crer na palavra, com todas as limitações possíveis, entendeu? Mas eu estou aqui somente na condição de uma pessoa que crê, tá bom? O Rodrigo Silva, por exemplo, tem um doutorado aí em arqueologia, ele oferece um curso de arqueologia bíblica e tal, essa coisa toda assim. Não é meu caso, eu só fiz a graduação e meu pai disse que foi inclusive um milagre eu ter sido alfabetizada, então que é um milagre que eu esteja aqui hoje. Vamos lá, a gente começa em Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17, tá? Como eu disse, o link para esse plano de leitura vai estar embaixo. Para quem não sabe ler a Bíblia, assim, o que é um capítulo, versículo e tudo mais, é assim, ó. Vocês vão ver que tem o número 1, né? O primeiro número que vem é o capítulo, tá? E aí vem 2 pontos e outros números. O que vem depois dos 2 pontos são os versículos que a gente vai ler, tá bom? Então, hoje, ó, é Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. Vocês vão ver que é uma genealogia, tá? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vai dizer, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judas e seus irmãos, e fulano gerou Beltrano, papapá, até chegar em Jesus Cristo. Então, Jesus não veio de qualquer maneira não, sabe, assim? Tem toda a genealogia dele escrita aqui. À medida em que a gente lê a palavra e vai se tornando familiarizado com as pessoas, não vou dizer personagem, porque fica parecendo que a Bíblia foi uma narrativa romantizada ou fictícia, o que não é o caso. À medida que a gente vai se familiarizando com as pessoas, né? Assim como eu sou uma pessoa, essas pessoas aqui, né? À medida que a gente vai se familiarizando com elas, a gente bate o olho nessa genealogia e já sabe, tá falando de fulano, beltrano, porque essas pessoas são tratadas com mais detalhes ao longo da Bíblia, né? E de todo mundo que é citado aqui, o que eu mais gosto é o que tá no versículo 5, tá? Que diz aqui, ó. É porque eu também vou botar o link dessa Bíblia que eu tô lendo, que é do Word Project, tá? Que pra mim é a melhor que tem. Tem todas as línguas, tem a Bíblia em todas as línguas. Então, pra quem tá estudando espanhol, francês, inglês aí, é uma boa, sabe? Eu gosto de pegar em outra língua, porque às vezes a gente já sabe de cor, a gente vem em outra língua e vai aprendendo. Mas muito bem, vamos lá. No versículo 5, diz assim, aqui tá escrito Salmão. Gerou de Racabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. Nomes diferentes, né? Eu sei. Gente, Boaz, a história de amor entre Boaz e Ruth, pra mim, é uma das histórias de amor mais bonitas da Bíblia, sabe? Mais pra frente a gente vai chegar lá. Vocês vão ver aqui no capítulo, no versículo 17, que é o último, como a coisa é organizada e harmônica e maravilhosa. Olha só. Diz assim, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, hoje mesmo em Eclesiastes eu estava lendo, né, como tudo tem seu tempo debaixo do sol. Deus tem os nossos fios de cabelo contados. Ele tem os dias contados para tudo que acontece, né? Então, veja, para esse que foi o mais importante evento, que é o nascimento de Jesus, houve, obviamente, essa contagem. 14 gerações até Davi, 14 gerações até a deportação para a Babilônia, 14 gerações até Cristo, entendeu? Então, eis aqui assim, a gente já começa observando como o nascimento de Jesus é um marco, né? Como o tempo é organizado de maneira maravilhosa. Muito bem, estava previsto Mateus de 1 a 17, e aí a gente vai para Atos, deixa eu pegar aqui, de 1 a 11, que foi uma carta escrita por Paulo, tá? O que ele diz aqui? Ele está se dirigindo a Teófilo, né?
ele está contando que Jesus, até o dia em que foi recebido lá no céu... Peraí. Gente, eu botei aqui numa outra tradução da Bíblia em português, porque a que eu tava muito antigona, sabe? Tanto que eu vou ler de novo aqui, rapidez, o versículo 5 de Mateus. Boaz gerou de Ruth a Obed, que eu falei que é a história de amor lindona que a gente vai ver mais pra frente. E agora, voltando lá para Atos, capítulo 1, de 1 a 11, olha só. Olha o que Paulo está dizendo pra gente. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, né, lá no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Deixa eu fazer um comentário aqui. Quando ele fala que depois de ter padecido, morrido, crucificado, ser assunto ao céu e voltado, né, ressurreto, tá dizendo aqui, ó, se apresentou vivo, né, para os próprios apóstolos. Tem um detalhe interessante, de que maneira, né, como que Jesus encontra os apóstolos quando ele volta aqui, né, com o corpo após a morte, né, após ser ressuscitado. Os apóstolos estavam só assim, morrendo de medo, trancados em casa, sabe? Pensando assim, bom, se mataram o nosso mestre crucificado, o que não vão fazer conosco, tá? E eu já ouvi uma pregação muito, muito bonita, muito edificante, que diz como que Jesus, assim, da mesma forma como Jesus entrou na casa, mesmo ainda que ela estivesse toda trancada, né? Os apóstolos estavam lá morrendo de medo dos romanos, e Jesus se coloca no meio da mesa, assim, no meio do ambiente, sabe? Assim é conosco. Por mais que a gente esteja trancado por medo, por qualquer coisa, Jesus nos acessa. Não apenas acessa apesar de qualquer tranca, mas ele se coloca no centro, entendeu? E foi nesse momento, né, quando ele se encontra, isso a gente vai ler mais pra frente também, ele sopra o Espírito Santo. Depois que ele morre, sobe aos céus e volta, ele sopra o Espírito Santo pros discípulos. Aí é uma analogia ao que acontece em Gênesis, quando Deus criou o homem, né, do barro, né, do pó da terra, e sopra nele o fôlego da vida. Jesus, depois de ressuscitar, ele está fazendo uma nova criação, ele está como se estivesse voltando ao propósito inicial de Deus, né, de fazer o homem à sua imagem e semelhança. Porque o primeiro plano, como houve a queda, né, foi corrompido. Mas eis que Jesus vem e faz tudo novo, né? Existem tantas analogias, né, entre o que acontece no Antigo e no Novo Testamento. O fato de Jesus ter sofrido num jardim, né, o jardim do Getsemane, né, o fato de a queda ter acontecido também no jardim do Éden, sabe? Então, assim, aqui no versículo 3, quando diz que depois de ter padecido se apresentou vivo, né, com muitas e infalíveis provas, né, ele mostra o buraco do furo, né, pro Tomé, né, Tomé fala, não vou acreditar que é Jesus, a não ser que eu veja, que eu enfie meu dedo lá nas feridas dele. E ele bota. Aí Jesus fala, porque você tá enfiando o dedo aqui na minha costela, você tá acreditando, infeliz? Tô brincando, infeliz não. Bem-aventurado que não viu e creu, né? Muito bem, continuando. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel?
Aqui é o interesse, né, político da galera. Jesus, você vai botar ordem aqui, a gente não aguenta mais ser escravizado pelos romanos e tal. E ele disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Né? Em outro momento a gente vai ver que os apóstolos eles queriam de todo jeito saber, né, quando é que Jesus ia voltar, não agora, assim, Jesus, a gente está esperando a segunda vinda de Jesus, né? E todo mundo queria saber, quando é que vai ser, quando é que vai ser? E a resposta de Jesus é categórica, não vos pertence saber isso, entendeu? Isso é Deus, é assunto de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, olha só, recebereis a virtude do Espírito Santo. É para isso que Jesus morreu, para nos outorgar o dom do Espírito, né? Antes de ele ser crucificado, ele falou, eu vou mandar para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Não vai ser minha intenção ler tudo como eu li agora, né? Mas aqui é interessante chamar a atenção para o fato de que o que a Bíblia ensina, né? E fica claro, especialmente em Apocalipse, é que quando Jesus voltar, vai ser uma volta assim pelos céus, que todos verão, e que é um retorno, assim, é um advento, né? Que é para todos e ao mesmo tempo é pessoal. Então, assim, ao mesmo tempo em que se hoje somos 7 bilhões, 7 bilhões de pessoas vão ver, né, Jesus voltando, ao mesmo tempo vai ser como se a vinda dele fosse para cada um individualmente. Porque é assim que Deus nos trata, né? Deus tem, se hoje somos 7 bilhões, Deus tem 7 bilhões de filhos, né, de criaturas vivas, mas ao mesmo tempo ele tem um cuidado, ele tem uma observação individual. Cada um, a Bíblia é muito categórica nisso, que cada um vai prestar contas individualmente para Deus. Não vai ter essa de chamar o pastor, não, mas pera lá que eu vou chamar minha mãe disse que estava certo eu fazer assim. Não, você vai prestar contas para o Deus Altíssimo, né? Bom, essa foi a leitura de Atos, tá? E aí agora tá proposto Salmos, tá? Como eu falei, são 2 leituras do Novo Testamento, 2 leituras do Antigo. Aí a gente vem aqui em Salmos, cadê? Eu não tô acostumada a ler Bíblia na internet, aí eu fico um pouco perdida. Salmo 1, número 1, é bem pequenininho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O John Piper já fez uma pregação sobre esse salmo, e aí ele chama atenção para o aspecto, assim, do que é andar segundo, se deter no caminho e se assentar na roda. Sabe, a disposição de espírito que demanda cada uma dessas coisas. Andar segundo o conselho dos ímpios. O que é isso? Né? Ter como hábito, né, usar os princípios deles, os hábitos dele. Se deter no caminho, né? Você, em algum momento, tá seguindo uma coisa e aí de repente algo te detém, né? No caminho dos pecadores. E se assentar na roda dos escarnecedores. Acho que de tudo que traz um aspecto volitivo mais forte é esse aqui, se assentar na roda dos escarnecedores. Eu imagino, assim, uma rodinha de gente rindo, fazendo piada de coisa, especialmente nos dias de hoje, né, que tudo é tratado com tanta irreverência, né, o quanto os assuntos sagrados são banalizados,
né? Gente, ter senso de humor é maravilhoso, ter leveza é maravilhoso. Agora, tratar com irreverência o que é sagrado, né? Profanar o que Deus diz que é santo é muito sério e tá se tornando um hábito, né? É um incentivo, né, que a televisão traz, a mídia, né? Bom, então ele está dizendo, bem-aventurado o homem que não faz essas coisas. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem uma poesia que diz assim, ela é em inglês, então deixa eu... Olha, ela diz assim, ó. Um coração é medido pelos desejos... Não. Desculpa, gente. É que tá tudo ao vivo, tá? Diz assim, que a mente é medida... Vocês viram que além de titubear 20 vezes, eu pausei o vídeo pra achar, né? Mas valeu a pena. Cara, que coisa linda. É outra coisa que eu vou botar no link da descrição. É um artigo escrito por John Bloom, no site lá do ministério do John Piper, que é o pastor que eu citei no começo. Esse artigo diz, Pleasures never lie, prazeres nunca mentem. Ele começa dizendo que um dos poemas favoritos dele só tem 4 linhas. Diz assim, a alma é medida pelos seus voos. Aqui eu tô fazendo uma tradução bem livre. Bom, a alma é medida pelos seus voos, alguns rasteiros e outros elevados, né? Outros bem altos. O coração é conhecido pelos seus prazeres, e prazeres nunca mentem. Então, olha a beleza e a profundidade disso. A gente nunca vai fugir do que a gente gosta. E o que a gente gosta é o que mais fala sobre a gente, né? É o que mais nos entrega. Porque, consciente ou inconscientemente, a gente vai atrás do que a gente gosta o tempo inteiro. Então, o milagre que o Espírito Santo faz no ser humano corrompido é transformar nossos apetites, é fazer com que a gente deixe de gostar de certas coisas e passe a gostar de outras. No caso, né, pela perspectiva bíblica, o Espírito Santo nos conduz de modo a que a gente deixe de amar o pecado. E aqui eu tô falando pecado porque a Bíblia define dessa maneira e ela define muito bem o que é pecado. Para mim, assim, de maneira bem simples, pecado é alguma coisa que te afasta de Deus. Isso um amigo falou uma vez, eu achei que ele definiu muito bem. Muito bem. Então, quando aqui no versículo fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e tudo mais, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, assim, bem-aventurada, sortuda, feliz é a pessoa que sente alegria na lei do Senhor e que medita nela de dia e de noite. Aí ele diz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Veja, os ímpios não subsistirão no juízo. Ah, que papo chato, não sei o quê, nananã. Veja, a Bíblia fala que todos responderemos por cada um dos nossos atos, por cada uma das nossas palavras diante do Deus Altíssimo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Acho que, assim, eu recomendo fortemente a leitura desse artigo, tá? Tem como traduzir para o português e tal. É muito bom, esse artigo é maravilhoso. Nossa. Muito bem, e aí para terminar, Gênesis capítulo 1 e 2. Gente, uma vida inteira ia ser pouco para ler Gênesis, especialmente capítulo 1 e 2. Meu
meu Deus. Mas vamos lá, né? Olha só, eu vou fazer alguns comentários sobre algumas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, cara, mulher foi feito de um material diferenciado, entendeu? Fala se eu tô entendendo errado, porque vocês vão ler, vocês vão ver, tá? Vai dizer assim, ó, fez os animais da terra, fez o Adão da terra, né? Então, animais e o homem foram feitos da terra. Mas a mulher foi feita já de um material mais assim, mais elaborado, não posso dizer elaborado, mas tipo assim, pô, se pegou Eva da costela de Adão, é diferente da forma como Deus fez o restante da criação. Presta atenção nesse detalhe quando você for ler. Me fala se você não concorda. Uma coisa muito bonita para observar aqui é a ordem dos fatores. Deus fez os animais e botou os animais na frente de Adão para ele dar nome. E assim aconteceu. E aí, Deus fala que não é bom que o homem fique só, né? Acho que isso merecia assim uma abordagem tão mais complexa, tão mais detalhada, assim, bem elaborada, mas é o que tem para hoje. Vamos lá. Deus não entrega Eva de cara para Adão. Deus espera um pouco. Ele deixa Adão curtir lá uma bad vibes. Por que dá para saber isso? Porque a forma como Adão fala, até que enfim, pô Deus, até que enfim, tem uma aqui que é igual a mim, porque ele via as cabritinhas, ele via as gazelas, ele via as vaquinhas, e nenhuma era igual a ele, né? Aí quando chega Eva, ele fala, até que enfim, uma que é igual a mim, é minha auxiliadora, né? Idônea. Não, é Deus que fala, né? Faz-lhe uma auxiliadora que ele seja idônea e tal. Tem muito artigo, muita pregação e muito artigo lindo sobre Adão e Eva sendo formados, sabe? Da mesma forma como os animais foram colocados diante de Adão para ele dar nome, Eva também foi feita e apresentada para ele, tanto que ele que deu o nome a ela, né? E isso ressalta o caráter, assim, especial, precioso da natureza da mulher, né? É muito bonito. Gente, olha, eu sei que tem muita gente que fala que a Bíblia acha que a Bíblia é um livro machista e tal, mas eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu nunca li coisa mais linda em toda a minha vida. A preciosidade com que... Não é só a mulher, não. A preciosidade com que a alma humana, né? Com que a vida humana é tratada na Bíblia excede... Eu não tenho, assim, eu mal arranho a profundidade da beleza. Todas as vezes que a gente se sente assim sem valor, né? Se sente mal, é muito importante voltar à Bíblia, formar a nossa identidade pelo que a Bíblia fala. Eu tenho um casal de amigos que tem uma filhinha de 5 anos de idade e eu escutei eles falando pra ela: lembra de quem você é, sabe? Isso por causa de um evento assim no parquinho, brincando. Eu pensei, poxa vida, mas eu tenho 33 anos e isso pra mim é uma lição tão difícil de me lembrar quem eu sou. Que menininha sortuda de aos 5 anos de idade ter pais que a lembram disso, né? Então, assim, isso vale para todo mundo, homem e mulher. Quando a gente pensa na preciosidade do nosso valor para Deus, nossa. E agora eu vou falar como mulher. A forma como a Bíblia fala do valor da mulher é maravilhoso. Eu falo com Deus, assim, que é melhor nunca me casar em toda a minha vida, porque,
o que a Bíblia fala do marido e a esposa, né? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, depois que... Sabe assim, quando você gosta, vamos supor, de bolo de mandioca? Aí você come o bolo de mandioca da avó da sua prima. Se for a avó da sua prima, pode ser sua avó, né? Exemplo. Da avó da sua colega de trabalho. Depois desse dia, todos os outros bolos de mandioca que você for comer vão ser uma derrota, porque sua referência virou aquele bolo de mandioca. Entendeu? Depois que você lê uma coisa dessa e que você ouve pessoas na internet, que você conhece ao vivo pessoas que vivem essa realidade de ter um marido que conhece a Cristo e sabe o que estava em jogo quando ele colocou. Como é que foi ele se entregar por amor à igreja? Cara, e ele dentro das limitações dele, que são muitas, é óbvio, mas que dentro das limitações dele, ele tem isso na cabeça, ele tem essa identidade, a identidade formada em torno disso, o papel dele firmado em torno disso. Cara, você não quer saber de mais nada. Você não aceita outra coisa, você não aceita outra coisa. Sabe, se você é cristão, se você crê, e a Bíblia fala, né, que o casamento é no Senhor, que o homem tem esse papel de liderar, é muito lindo, é muito lindo. Nossa, então assim, quem tiver essa concepção de que a Bíblia é um livro machista e tudo mais, saibam, me deem licença aqui, uma mulher, tá, de 33 anos, aqui no século 21, independente, tem seu emprego e darararerê. É o livro mais lindo que existe, é o que mais me... Se eu for ter que usar esse termo ridículo de empoderamento, é como a Bíblia bota uma coroa na cabeça da gente, sabe? Então, para quem tem essa concepção, saiba que existem pessoas que pensam o contrário, viu? Tem uma coisa interessante, eu estava fazendo um estudo do Ouvindo a Voz de Deus, que eu falei que é o roteiro de estudo bíblico da Igreja Adventista, eu estava com minha amiga, né, fazendo isso aqui. Aí a gente se deu conta de uma questão muito interessante, gente, fala se não é, que a luz veio antes do sol e as plantas também vieram antes do sol, porque, quer ver? Vou mostrar. Ó, Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele está dizendo, haja luz e houve luz, né? Aí, ó, muito bem, a gente tá com a luz feita, né? Aí, no versículo 11, tá aqui, ó. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Foi depois, foi lá no versículo 14, que ele fala para haver luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, né? O sol e a lua, né? Um para governar o dia, outro para governar a noite e tal. Aí é a hora que a gente viaja nas batatas, né? Claro que o entendimento Deus vai dando aos poucos e tudo, mas assim, o que eu observei, assim, que a gente observou, que a gente achou muito interessante, é que houve luz primeiro e as plantas depois e depois o sol. Então eu pensei, mas como que houve primeiro planta sem ter o sol e a fotossíntese, essa coisa toda? Aí, agora, gente, vocês dão licença poética, tá? Pra viajar aqui, o que foi que me ocorreu. E se vocês quiserem comentar aí alguma coisa, eu agradeço muito. Uma vez, lá em... Ah, não vai dizer que eu vou esquecer a cidade agora. Esqueci, viu? Uma cidade aqui perto de Brasília tem muita gruta. Aí eu fui, né? Aí a gente fez um passeio, assim, foi tipo a tarde inteira dentro da gruta. Um escuro lá dentro que dava pra cortar com a faca. Um breu denso, assim, que se você botava a mão na frente da sua cara você não enxergava, né?
E, obviamente, a gente estava com capacete, com lanterna e tal. E lá dentro a gente viu uma plantinha. Branca, 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 albina, albina, albina. E a terra estava bem seca. E eu tô falando para vocês, dava para ver a rachadura do chão, como se a semente dela tivesse vindo, né? Emergir, submergir é afogar, né? Emergir, né? Como se ela tivesse emergido, com uma força que deixou rachadura no chão, entendeu? E ela brotou, tinha lá as folhinhas assim. A gente tirou a foto e tal. Que coisa maravilhosa. E aí, a gente se lembra do que aprende na escola. A semente tem dentro de si uma força, né? Ela tem dentro de si já uma quantidade de energia suficiente para ela germinar, né? Claro que se depois de germinada não houver sol, não houver luz, ela vai acabar morrendo, mas aí, sabe, nessas horas a gente começa a pensar, poxa, foi o próprio Deus que fez essas plantas germinarem e crescerem, entendeu? Foi a luz do próprio Deus. O sol veio depois e tudo, sabe? Enfim, eu tô dando um exemplo de viagem aqui nas interpretações, no que a gente vê e tal. Tem coisas, tem perguntas que realmente eu acho, não tem resposta por enquanto, mas é muito bonito, é muito lindo. Deixa eu ver aqui. Bom, aí a gente vem pro capítulo 2 de Gênesis, né? A bagaceira total. Deus fez um jardim maravilhoso para eles. Imagina como é que não devia ser. Lá na igreja adventista tem lá o culto das crianças, né? Aí tem umas animações lá e tal. Aí você vê lá os. Eu aprendo muito, gente, na parte lá das criancinhas. Aí tem lá os bichinhos andando. Aí você fica vendo aquele monte de árvore com tudo quanto é fruta, né? Aquela coisa toda. Pô, velho. E nem de dieta eles precisavam estar. Eu que tô aqui lutando. Porque ele fala, você vai poder comer livremente, mano. Não tem balança, não. Não tem contagem de caloria. Você vai comer até explodir. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Aí o que a infeliz da Eva faz? Come. Né? A serpente vem, mistura a verdade com mentira, faz uma abordagem assim de indução ao erro mesmo. A gente observa na Eva um tom de ressentimento quando ela responde para a serpente que Deus que a serpente fala: "Ah, como é que foi que Deus falou com você mesmo?" Aí a resposta que a Eva dá não é verdadeira, não é correta, porque Deus falou para ela: "Você não vai comer." Aí a Eva fala: "Ai, a gente não pode comer, não pode nem encostar." Aí Eva já sentindo um ressentimento, como se Deus estivesse segurando dela, estivesse privando ela de uma coisa boa. O que não acontece, que não existe. Deus não segura bênção de ninguém, Ele nos abençoa maravilhosamente. E quando ela fala que não podia tocar, é mentira. Em nenhum momento Deus falou que não podia tocar. Ele falou que não podia comer, né? E aí a gente vê que a árvore era agradável aos olhos, então ela era feita para seduzir mesmo, né? A árvore realmente foi para testar, entendeu? A obediência, né? Num estudo bíblico essa semana, a gente estava lendo isso aqui, e aí a nossa anfitriã comentou, né, como que outra mentira que a serpente disse foi de que a promessa, né, de que se a Eva comesse o fruto, ela seria igual a Deus. Mas veja bem, ela já tinha sido feita, né, a imagem de Deus, né? Ela não tinha pecado, então ela tinha perfeita comunhão com Deus. Então, a nossa anfitriã sugeriu, né, essa interpretação de que a serpente, assim como o capitalismo hoje em dia, está prometendo, está criando em você um desejo de uma coisa que na verdade você não precisa, porque você já tem, né? Ixi, Maria. Não, ó, eu tô até adiantando, porque no capítulo 2 termina dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam, então aqui eles nem pecaram ainda. Gente, eu vou encerrar por aqui. Eu peço desculpa pelos buracos que com certeza eu... Sério, não preciso nem tocar nesse assunto.
Mas, tipo assim, de começar um raciocínio e não terminar direito, sim. É que eu fiquei empolgada para começar essa série de estudos, mas nos próximos eu vou fazer bonitinho, igual a Anastasia Grace fez, porque eu até vi o caderno dela, lindo, entendeu? Ela fez a estrutura do estudo, cara, não foi umas bagaceiras assim que nem eu fiz, não. Aí, olha só, como eu também tenho meus caderninhos lindos, estruturados, organizados de estudo bíblico, no próximo eu vou fazer assim também. E no mais, como eu falei, eu vou botar no link da descrição. O link, ó, do ministério do John Piper, que é o site Desiring God, né, Desejando a Deus. O canal da Anastácia, que eu tô fã dessa menina, tô assistindo vários vídeos dela. Do plano de leitura bíblica, se um dia vocês se interessarem. Do Word Project, que é esse site com uma tradução muito boa da Bíblia e que tem todas as línguas que vocês imaginarem. Do roteiro de estudo adventista, que eu mega recomendo, porque estrutura os temas de uma maneira bem didática e em formato de pergunta e resposta. Sim, tem do seriado The Chosen, que é... Ixi, eu acho que isso eu falei no vídeo que acabou não dando certo, né? Bom, então fica a dica, é uma minissérie sobre a vida de Jesus, que foi premiada aí e tal, e é bem legal, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês se animem em estudar a palavra, tá? Que não seja comigo, tudo bem, eu entendo perfeitamente, mas fica a, a sugestão, assim, porque é maravilhoso. E tem tanta gente, tem tantas fontes. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar nos dias de hoje, é da quantidade de maneiras de aprender a Bíblia. Nossa, milhões, sabe? É áudio, você não precisa, você pode estar caminhando, você ouve vídeos. No YouTube tem, tipo assim, o livro de Gênesis em 5 minutos. Pá, 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 eles vão desenhando e é super bem feito. Vou botar esse link também, mas eu tenho que lembrar onde é. Enfim, é, tem mil maneiras, mil maneiras. Encontre a sua, viu? Encontre a sua de ter esse interesse despertado se você ainda não tiver, tá bom?